Boa tarde, boa tarde. Quando eu tinha 5 anos, o meu pai me levou para brincar num parquinho em uma pracinha aqui da cidade e me colocou numa mini roda gigante. Quando chegou no alto dela, eu virei para mexer com ele e caí. No que eu caí, eu quebrei meu braço direito, meu punho. Teve que engessar até aqui. E a minha mãe ficou muito brava com meu pai, porque ela nem deixava ele sair com a gente, porque ele não ia olhar direito. E eu, uma criança muito contida, muito obediente, eu nem chorei. E eu nem lembro da dor. Eu tenho os flashes desse dia, mas eu não lembro, acho que eu fiquei tão assim que eu não posso, né? Para proteger o meu pai, que minha mãe já estava brava, eu nem chorei. Aí tiveram, né, que me levar para o hospital e tal, todo aquele movimento. Isso gerou em mim um trauma, gerou em mim um medo de altura. Um medo de altura, questões do não expressar. Então, gerou em mim vários conflitos internos ali que eu venho trabalhando. E como vocês viram, né, eu comentei, compartilhei, né, do rapel, eu fui para a atividade somente para estar em grupo, porque eu tinha convicção que aquela atividade não era para mim, por causa desse medo, por causa desse trauma. E aí, chegando lá, era uma turma grande, algumas pessoas eu conhecia, outras não. Mas eu estava muito à vontade, eu estava na minha força, na minha autenticidade. Então, cheguei e falei, não é pra mim e tal. E ali eu fui filmando as pessoas, colocando os equipamentos, fazendo os treinamentos. E a equipe, que eu também não conhecia, começou a trabalhar comigo, indiretamente. Aí começou a me dar uma informação aqui e foi conversando comigo ali. E assim, eu fui vivenciando aquilo. Porque eu também, quando criança, eu não fazia o que eu não achasse que era certo. Tanto que eu tenho uma prima que ela fala até hoje, eu tenho uma raiva porque você nunca fez o que eu queria. E até hoje eu sou assim, se eu estiver num grupo, tá todo mundo fazendo, se eu achar que eu não devo fazer, isso aqui não tem ninguém que faça eu mudar de ideia. Então lá foi todo um processo natural. Então eles foram conversando comigo. E aí eu até postei o vídeo, né? Quando eu já estava com o equipamento, o rapaz conversando comigo, falando assim, Patrícia, você tá com medo, você tá apreensiva, mas você não tá com aquele medo desesperador. E eu, é verdade, eu já estava me abrindo para a possibilidade. E aí ele foi conversando comigo e ele foi entendendo ali como é que era a dinâmica do meu medo. Então, fiz o treinamento. Então, o treinamento foi razoavelmente tranquilo. E a turma ali estava todo mundo assim, um dando força para o outro. Gente, isso é muito legal em grupos, nesses grupos com atividades assim, porque é um fortalecendo o outro. Então, estava todo mundo numa torcida muito grande por mim. Aqueles que já tinham ido, né? Assim, todo mundo não. A grande maioria, não posso falar que eram todos, né? Não sei. Mas, assim, o que eu senti foi. E aí, passou para outra parte, que era a parte já da descida. Então, eles já tinham explicado. E eu, assim, e se eu não conseguir? Tem como voltar? Aquilo já estava tremendo, minha mão já estava meio que formigando. Por quê? O formigar é o despertar do corpo, porque eu já estava ali em contato com a minha criança. E aí, com o instrutor que estava lá na descida, eu falei para ele, falei aqui,
quando a gente acessa um trauma, são 3 mecanismos: luta, fuga ou paralisia. Eu paraliso, eu travo, eu explicando para ele saber. Ele, não, pode ficar tranquila. E aí eu falei, não vou, entrei naquele conflito, vou, não é para mim. Aí parei, a minha colega que estava depois de mim, ficamos só nós duas por último, ela, vai que vai dar certo, e em contrapartida ela queria virar uma cambalhota lá embaixo, e eu falando com ela para acessar a criança dela, que ela estava com receio de ficar com medo. Nós começamos ali numa troca, e por fim eu decidi ir. E no que eu decidi ir, estava ali, né, com os pés apoiados, em determinado momento eu travei. E eu falei assim, eu não tenho coragem de tirar os pés daqui. Como é que eu vou tirar? E eu falava pro instrutor assim, fala para ele que eu não, para ele controlar lá, que eu não vou conseguir controlar. Eu devo ter pedido para ele falar umas 3 vezes. Gente, em todas as vezes que eu pedi, ele falou. Em nenhum momento ele virou e falou assim, Patrícia, eu já falei para ele já sabe. Não, ele viu que eu estava com medo e que eu precisava daquilo para me sentir mais segura. Então, olha como é que é importante. Então, e aí eu falei para ele assim, e é importante você se conhecer, a gente, né, eu me conhecer para eu expressar também a minha necessidade. E aí eu fui falando para ele, falando assim, me fala o que é para eu fazer, vai me falando. E aí ele foi. Então pega o seu pé esquerdo, tira o seu pé esquerdo, coloca, vai ter tal coisa, vai colocando. E ali eu consegui soltar. Aí no que eu consegui soltar, a minha comunicação era com o que estava embaixo. Né? E aí ele foi me falando. Aí no que eu consegui soltar, eu já tinha pegado a dinâmica ali, eu estava tremendo, formigando, meu corpo formigava, né? Esse despertar do corpo. Mas eu consegui até desfrutar, é muito lindo, é muito bonito ali, eu consegui descer. Então aquilo para mim já foi uma vitória e foi uma celebração das pessoas que estavam lá embaixo. Porque, como eu disse, eu tinha mostrado desde o começo, né, que aquilo seria muito desafiador para mim. E eu desci, só que aí, uma vez que desceu, para sair, vai ter que subir, vai ter que fazer a escalada, o que era para mim outro problema. E aí vem uma outra parte, né, também da importância da equipe preparada. Eu já tinha falado, já tinha comentado isso, né, eles já sabiam disso. E aí eu fui, mais uma vez eu fiquei por último. Eu fui a penúltima, ficou eu e mais uma, não foi a mesma não, para descida não. E aí, quando colocou, né, porque você vai também com os equipamentos de segurança, tudo direitinho, pessoal muito treinado, capacitado. Tinha um embaixo, um no meio e uma em cima, né, na escalada. E aí eu falei pro que estava embaixo assim, vai conversando comigo. Vai me falando, ou seja, eu expressei a minha necessidade. E aí a hora que eu subi, que eu estava ali num lugar, que eu tinha que dar um passo para um lado, eu travei. E no que eu travei, eu lembro dele assim, Patrícia, olha aqui para mim. Eu não lembro se ele me pediu para olhar nos olhos dele, mas... Ou seja, ele me tirou daquela situação e me pediu para olhar, ele estava embaixo. Eu olhei para ele e ele, vai colocando, coloca o pé ali, coloca. E eu assim, mas onde que eu vou colocar a mão? A minha mão não está firme, eu não vou soltar, porque aí eu, como eu paraliso, eu dou aquela travada. E aí eu consegui sair, só que aí eu travei de novo e eu já estava próximo do que estava no meio. E eu tenho uma característica de quando eu fico com medo, que eu entro nessa vibração,
eu tenho uma coisa para não me sentir sozinha. É um tal de segura na minha mão, de encosta em mim. É da minha criança, né? Porque é a ilusão. E aí eu falei assim para ele, encosta no meu braço. Aí ele, nem sei onde foi, ele encostou assim no meu braço, ele assim, eu falei, só para eu sentir que tem alguém aqui comigo. E aí ele já entendeu que eu estava nesse mecanismo de muito medo. Então ele desceu e passou ali por trás de mim e foi me apoiando. Fui eu quem fiz. Ele não fez nada, não tinha como ele fazer, eu que tinha que fazer. E aí, no que ele foi me acompanhando ali, eu consegui subir, né? E teve uma outra hora que eu, coloca a mão nas minhas costas, me apoia, né? Porque a sensação, a necessidade de segurança, por mais ilusória que ela fosse. E aí, subi, consegui chegar, né? Minha mão tá até suando, lembrando disso. Por quê? Porque gera em mim, né, uma superação, gera em mim um trauma. A hora que eu consegui, eu, ufa, consegui. Mas olha a importância da equipe da acolhida. Isso assim, gente, eu falei que eu fiquei muito segura com essa equipe, porque em nenhum momento eles invalidaram. E eu me senti muito ouvida e muito compreendida. E isso é muito importante, né? Então, subi, cheguei, né? Finalizamos. E eu fui pensar. Falei, gente, que coisa! O que essa atividade despertou tanto em mim? E aí eu fui pensar. Essa atividade eu dependia muito de mim. Eu dependia, era eu quem tinha que fazer. Por quê? Eu já fui viajar de balão, mas para viajar de balão você não tem que fazer nada, tem alguém ali conduzindo, você se entrega, você confia no outro. Eu eu fiz aquele passeio de paramotor, que é a mesma coisa. A outra pessoa tá ali conduzindo e é só na hora da saída e na hora da chegada que você precisa fazer alguma coisa. E aí me trouxe esse insight do quanto em momentos que eu estou insegura, que eu preciso do outro. Que eu preciso do outro para segurar na minha mão, que eu preciso para me conduzir. E aí foi uma superação muito maior ter feito o rapel. Porque como dependia de mim, tanto o rapel como a escalada, por mais que tivessem pessoas me apoiando, eu é quem tinha que fazer. Eu é quem tinha que movimentar. Não tinha como eu ficar passiva ali. E ali foi uma cura, porque a minha criança, eu entendi que quando criança, quando eu me virei e eu caí, eu entendi que eu fui errada em me virar. Então, por isso que eu ficava assim, me fala o que tem que ser feito, porque é como se eu não confiasse em mim. Então, se eu não confio em mim, se eu não tomo boas decisões, eu vou cair de novo. E a minha criança, mesmo eu caindo ali, a segurança do pai. O meu pai estava ali, o meu pai me socorreu. Então eu preciso do outro, que é como se eu transferisse para o outro a minha necessidade paterna. Então por isso que, que a hora que ele fala, olha para mim, que eu falo, encosta em mim, deixa eu sentir que tem alguém ali que está comigo. Por quê? Porque nessas atividades, quando eu estou em contato com este trauma, eu acreditava que eu não era capaz de decidir. Gente, e todos nós temos traumas, todos nós vivenciamos situações que nos trouxe feridas. E isso, existem várias formas de se trabalhar, mas
é movimentando que se cura. Eu até comentei isso, falei, gente, eu tenho a teoria, eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo ali comigo, porque eu tenho conhecimento. Só que eu só fortaleço o músculo trabalhando o músculo. Não adianta eu conhecer toda a teoria, toda a anatomia do meu corpo, do músculo, se eu não movimentá-lo. Então, com as nossas feridas e os nossos traumas é a mesma coisa. Só que é preciso ter cuidado e estar bem amparado com pessoas, né, que respeitem para não retraumatizar, porque corre o risco também. E aí, quando acontece que retraumatiza aquilo, o nosso corpo sente novamente. Então, foi uma atividade. Patrícia, você vai fazer de novo? Não pretendo. Já fiz, já vi como é que é, mas vou falar, não sei o dia de amanhã, pode ser que faça, pode ser que não faça, mas não é algo que eu achei o máximo, eu quero fazer de novo. Não, achei muito válido, achei muito lindo e mais do que tudo isso, o que trouxe para mim de consciência foi algo que me transformou. Então, na mesma semana, meu corpo ainda estava rígido, mas depois que soltou, aquilo me deu uma força, sabe? Me deu uma confiança, uma segurança de mim mesma que, que eu não conhecia e ressignificou muita coisa do meu olhar, tanto para o meu pai como para minha mãe, né? Apesar deles terem ficado muito bravos de eu ter feito a atividade. Então, gente, contei isso tudo para trazer essa reflexão para vocês.